bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E hoje é um vídeo de muitas coisas, principalmente sobre a história de um menino americano chamado Matthew Shepard. Talvez alguém já tenha ouvido falar sobre isso, porque foi um caso muito famoso em 98 lá nos Estados Unidos, onde infelizmente o Matthew foi assassinado por causa da sua orientação sexual, porque ele era gay. Hoje eu queria falar então com você a partir dessa história, o que aconteceu. Existe dois espetáculos, que são esse aqui, The Laramie Project, e o outro é The Laramie Project 10 anos depois, 10 Years Later. Que eu cheguei nisso, na verdade, a partir do filme, que eu vou botar o cartazinho aqui na tela pra vocês, que é o filme Matthew Shepard is a Friend of Mine. Matthew Shepard é um amigo meu, que está na Netflix e você pode acompanhar também. Que é um documentário que uma amiga do Matthew fez sobre a morte dele. Vou resumir tudo para você tentar entender o que aconteceu cada hora, que livro é esse, que filme é esse. Então no filme, que é um documentário, a gente conhece registros dele, a gente conhece a família do Matthew, a Judy, que é a mãe dele, o pai dele, a gente sabe que ele tem um irmão, que era um irmão menor dele. E aí a gente descobre como que ele se aceitou gay, se ele era tímido, se ele era extrovertido. A gente descobre que a família dele uma hora se mudou de Laramie. Laramie é a cidade natal dele. E se mudaram por causa do emprego do pai para a Arábia Saudita. O foco principal também do filme é o crime. E o crime foi bárbaro. O Matthew foi pro Fireside, que era um bar, sozinho. Era o dia de aniversário de um amigo dele. E aí o amigo dele falou que não ia fazer nada. E ele falou que foi num bar. E ele foi num bar, sentou sozinho e começou a beber cerveja. Entra no bar uma dupla de amigos, que é o Russell e o Aaron, que são os assassinos. Eles entram, percebem que ele tá sozinho e querem assaltar ele, querem roubar ele. Então eles se passam por gays, vão começar a bater papo com o Matt, e os amigos falam que o Matt era uma pessoa muito sociável. Então o Matthew vai com eles, dá uma volta de carro. Pelos depoimentos que a gente tem do Aaron e do Russell depois, logo que o Matthew entra, acho que é o Russell ou o Aaron, não lembro agora qual dos dois, pega uma arma e já bate na cara dele pedindo a carteira. O Matthew entrega a carteira, mas isso não basta. Ele é levado, entra meio que no deserto, tem uma cerca. Tem uma cerca com uma coisa de madeira, assim, que liga. E aí o Matthew é amarrado ali, com as mãos para trás, e é brutalmente espancado. E é deixado ali para morrer. 18 horas depois o corpo dele é encontrado, ele ainda está vivo, ele é levado para o hospital, a família dele, a mãe e o pai estavam na Arábia Saudita, voltam, divulgam isso como crime de ódio, como mataram ele porque ele era gay, e isso ganha uma repercussão nacional fortíssima nos Estados Unidos, mesmo, assim, a Ellen DeGeneres fala, várias atrizes assumidamente lésbicas fala, o presidente fala que ódio e preconceito, intolerância não são valores americanos. Laramie vira um lugar cheio da mídia porque o Matthew ainda está no hospital. E, infelizmente, o Matthew vem a falecer e isso ganha, assim, o julgamento do Aaron e do Russell ganha uma proporção também nacional. Tem uma hora para um deles que o promotor pede pena de morte e aí é muito bonito quando a mãe e o pai do Matthew pedem pra... Eles tiram a pena de morte da jogada. Porque eles querem que o cara não morra, porque uma morte, mais uma morte, não iria trazer o filho deles de volta, e ao mesmo tempo eles não queriam que o irmão mais novo convivesse com o peso de, por causa da morte do irmão, eles mataram outra pessoa. Os dois estão condenados, o Russell e Aaron, a prisão perpétua lá na cadeia, estão vivos ainda até hoje. Bom, esse é o filme, que é um documentário maravilhoso, que eu fiz o panorama agora, mas assim, tem mil outras coisas que você vai descobrir assistindo ao filme. O que aconteceu paralelamente ao filme? Uma companhia de teatro, do Tectonic Theatre Project, eles viajam para Laramie, para a cidade, e eles ficam colhendo o depoimento de moradores, de pessoas que conheciam, do cara que trabalhava no bar, onde o Matthew foi visto pela última vez, a detetive, o menino que encontrou o corpo pela primeira vez. E a peça é uma peça documentário, porque a peça são eles contando essa viagem.
com os depoimentos que eles recolheram. Tem atores que fazem o assassino, tem atores que fazem a mãe, tem atores que fazem isso aqui, mas o texto é todo real. Todo o texto, a dramaturgia são depoimentos. É sensacional. Assim, é assustador, é bizarro. Você tem um panorama de Laramie. Que cidade é essa? Será que esses assassinos, eles eram jovens também? Eles não são fruto dessa cidade? Eles não são fruto da nossa sociedade? E tem uma coisa que permeia todo o filme. As pessoas achavam que aquele caso ia ser o caso que ia aprovar lei, que finalmente, sei lá, ia se criminalizar a homofobia, que a partir daquele caso as pessoas finalmente poderiam pensar e simpatizar o quão horrível é, tipo, o crime de ódio e o quanto isso tem que ser combatido e o quanto que os gays e a comunidade LGBT tinha que ser respeitada. As pessoas abraçaram a causa do Matthew como uma, tipo assim, agora é a hora da grande virada política. Agora é a hora que o país inteiro vai se sensibilizar com isso. Primeiro, assim, essa peça que eu fui pesquisar, ela foi montada, juro, em, sei lá, teve, sei lá, 500 montagens, 100 montagens. Teve, assim, foi um texto que foi muito montado. E muito montado em escola. Eu fui pesquisar agora no YouTube. Tem, se você botar The Laramie Project, vai ter 1000 montagens. Tipo assim, 1000 vídeos de 1000 montagens, assim, de alunos em escola montando. Então, assim, é um texto muito acessível e muito marcante no teatro norte-americano. O que rolou depois foi 10 anos depois da morte do Matthew. Essa companhia volta a Laramie para ver o que restou. O que restou no sentido de é uma cidade que ficou muito focada na mídia. Tipo, todo mundo ia lá, Laramie é a cidade onde teve o crime. As pessoas iam até Laramie para ir na cerca, para saber onde o Matthew tinha morrido. Fizeram um monumento na faculdade dele em homenagem ao Matthew. E passam-se 10 anos e eles voltam lá. E aí o debate da segunda peça é outro, que é: muitas pessoas querem deixar isso para trás, não aguentam mais ser a cidade onde o crime aconteceu, não querem mais falar sobre isso. Outras pessoas lutam para a memória do Matthew nunca ser esquecida, para as pessoas saberem disso. Alguns alunos da faculdade chegam lá e sabem do Matthew, que é um garoto que morreu, mas não sabem a fundo a história dele. E tem 2 integrantes da companhia que conseguem entrevistar o Russell e o Aaron na cadeia. E, novamente, é uma peça totalmente documental, ou seja, todas as falas são falas que foram ditas pelas pessoas que eles entrevistaram. Então, você poder ver ali, 10 anos depois, os 2 assassinos falando é bem assustador, assim. Mas não assustador no lugar de que eles são monstros de um filme. Não, eles são garotos reais que fizeram aquilo. E isso é mais assustador ainda, pensar que poderia ser qualquer um. E uma outra coisa que comoveu todo mundo era, mesmo as pessoas não conhecendo o Matthew, teve uma sensação de que, assim, ele poderia ser o filho de qualquer um de nós. Ele poderia ser um amigo de qualquer um de nós. Então as pessoas se identificaram muito com esse caso. E ver depois é muito louco como muitas pessoas negam que tenha sido um crime de ódio. Mesmo. Não, foi um roubo que não deu certo. Ai, os gays, sempre que tem uma morte, aí eles levantam a bandeira de que, ai, foi homofobia, ai, foi crime de ódio. Não, foi um roubo. E o fato dele ser gay não importou 10 anos depois. E isso vai dando aquela angústia lendo do tipo, quantos casos a gente já não vê hoje que são esquecidos. E a dificuldade de se registrar que é um crime motivado pela orientação sexual. Não foi apenas um homicídio, não foi apenas um roubo, não, foi um crime porque ela era mulher, feminicídio. Foi um crime porque ele era gay. Foi um crime porque ela era trans. Foi um crime porque ela era travesti. A gente vive ainda com isso. Hoje, a dificuldade de se aceitar que existe crimes de ódio e como a população e como algumas pessoas preferem achar alguma outra desculpa para não ter que lidar com essa realidade. Então, é um filme que vocês vão ver. Eu fiquei muito emocionado quando vi pela primeira vez e eu amei descobrir que existe essa peça. Muito legal, que é um baita processo artístico, e eles se questionam também como o teatro poderia ser um lugar para se retratar e discutir o que está acontecendo agora, o que é muito legal. E uma outra curiosidade agora é que eu descobri
que também teve um filme chamado The Laramie Project, que está no YouTube, que eu achei hoje também. E vou colocar o link, todo o link de tudo isso, aqui embaixo na descrição. E eu não vi o filme, porque também não deu tempo de descobrir isso agora, mas é um filme que eles gravaram todos esses depoimentos. O filme é a peça, é a companhia chegando lá, mas não é um documentário, é gravado a partir desse material aqui. Então eu vou ler agora para vocês, eu sei que eu já estou falando muito, ler um pouquinho para vocês alguns trechos desses dois espetáculos no trecho do dia. Esse é um e-mail que mandaram para o presidente da faculdade onde o Matthew estudava. Você e as pessoas heterossexuais de Laramie e de Wyoming são culpadas pelo espancamento de Matthew Shepard, assim como os alemães que olharam para o outro lado são culpados pelas mortes dos judeus, dos ciganos e dos homossexuais nos campos de concentração. Vocês ensinaram as suas crianças heterossexuais a odiarem os seus irmãos gays e as suas irmãs lésbicas. A menos que vocês entendam que o espancamento de Matthew Shepard não foi uma ocorrência por acaso, vocês terão o sangue de Matthews nas suas mãos. O morador de Laramie dando a sua opinião sobre a morte do Matthew. Tem mais pessoas gays morando por aqui do que você pode pensar. E eu acho que não incomoda ninguém, porque a maioria deles que são gays ou lésbicas, eles sabem muito bem com quem falar. Se você sai um pouquinho da linha, você está pedindo por isso. Algumas pessoas falaram que ele deu mole para os dois garotos. Você não pode fazer isso com pessoas comuns. Eu não estou encontrando uma desculpa para a ação deles, mas isso me deixa um pouco melhor, porque parcialmente foi também um erro do Matthew Shepard e parcialmente dos caras que fizeram isso. Você sabe, não sei, talvez seja 50%, 50% de culpa. Quando o Matthew morreu, a mãe dele, a família divulgou uma declaração. Vá para casa, dê um abraço nos seus filhos e não deixe passar um dia sequer sem dizer para eles o quanto você os ama. Entrevistando o Aaron, que foi um dos assassinos. O que foi que o Matthew disse? Bom, depois dele me pedir muito para parar, o que ele ficou fazendo depois foi só gritar. Então o Russell meio que arrastou ele até a cerca, eu estou supondo, e amarrou ele. Alguma coisa por aí. Eu lembro que o Russell estava rindo no começo, mas depois ele ficou bem assustado. O Matthew estava consciente quando o Russell amarrou ele? Sim. Eu falei para ele virar para o outro lado e não olhar para a minha placa do carro, porque eu estava um pouco assustado que ele pudesse chamar a polícia. Depois eu perguntei para ele qual que a minha placa era. Ele leu e me disse, e foi por isso que eu bati nele algumas vezes mais. Então, obviamente você não gosta de pessoas gays. Não, eu não gosto. Você poderia me dizer que você odeia os gays? Eu realmente não odeio eles, mas você sabe, quando isso começa a vir pra mim e coisas do tipo, aí eu fico bem nervoso. Ele te ameaçou de algum jeito? Esse menino gay? Não realmente. Bom, gente, tem 1000 trechos aqui. Tem a declaração do pai do Matthew, quando o pai do Matthew tira a pena de morte para um dos assassinos e ele justifica porque tem as entrevistas com o assassino. Cara, é um mergulho nesse caso. Então, eu recomendo muito, é uma dica que eu realmente amei muito. Eu já tinha visto o filme e eu amei ter encontrado a peça e lido essas duas, eu não fazia ideia que isso aqui existia. E é muito, muito legal pra gente pensar sobre esses casos tristes que ainda acontecem. Então, The Laramie Project, 10 anos depois, e também Matthew Shepard is a Friend of Mine na Netflix. Essa é a dica de hoje aqui do Olê LGBT. Não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, me dizer quem já viu o filme, o que achou, quem já leu, quem já viu a peça, não sei também. E seguir a gente lá no Instagram também, no @euleioLGBT ou no Facebook. Tá bom? A gente fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo!